O extra da novela capítulo 69. Pausa. 1. A próxima tarefa do programa de experiência da guilda foi a implantação. Uma implantação se referia a heróis interceptando monstros que invadiram o território civil. No entanto, tais ocorrências eram raras em Seul, então levamos um portal para a filial de Gangwon-do do Estreito, onde várias implantações aconteciam todos os dias. Estacione Sangue aqui. Acabei de chegar em Chuncheon. 1. Se houver um incidente próximo, avise-me primeiro. Eu tenho cadetes comigo, então qualquer coisa acima do grau intermediário 4 será difícil. Park Sang avisou a agência que havíamos chegado e então se virou para nós. Com um grande sorriso, ele falou: enquanto esperamos a ordem de implantação, vamos comer. Conheço um bom restaurante aqui perto. Park Sang então nos levou a um restaurante coreano tradicional e chique. 4 pessoas, por favor. Fomos conduzidos para dentro por um funcionário. Enquanto esperávamos que nossa comida chegasse, Park Sang olhou para mim e perguntou: a Jinse, quão alto você é? Eu tenho 174. Shai Na-un então interrompeu. Então não é tão diferente de mim. O que? Eu sou muito mais alto que você. Você tem 166. De acordo com minha configuração, Shai Na-un era 166,3 exatamente. A razão pela qual eu desnecessariamente anexei uma unidade decimal foi porque eu tinha 174,3. A maioria dos personagens principais tinha 0,3 ligado às suas alturas. O que? Foi algo que eu disse sem pensar, mas Shai Na-un fez uma expressão estranha em resposta. Ela estreitou os olhos, então perguntou: como você sabe o quão alto eu sou? Ao ouvir isso, eu congelei. Realmente não havia nenhuma razão explicável para eu ter sua altura memorizada, a menos que eu fosse um perseguidor. Eu só deixei escapar impensadamente porque Shai Na-un cutucou meu orgulho. Os perfis dos cadetes são públicos. Sim, mas ainda. DRRRK. Então, a porta se abriu e felizmente interrompeu essa conversa estranha. O garçom começou a colocar uma mesa cheia de pratos. Costelinha assada ao estilo coreano, peixe grelhado, ovo cozido no vapor, sashimi de polvo. Meu queixo caiu ao ver esta mesa de almoço real. Por outro lado, todos os outros pareciam acostumados a tal visão, pois pareciam completamente indiferentes. Agora, vamos comer. Com as palavras de Park Sang, peguei meus pauzinhos. Eu estava focado em saborear o sabor de cada prato, enquanto os outros 3 comiam tranquilamente enquanto conversavam entre si. Você tem namorada, Sang-eun? Eu não. Qual é o seu tipo ideal, Naeun-si? Eu gosto de caras altos. Então ele teria que ter pelo menos 185. As palavras de Shai Na-un me atingiram particularmente. Eu não acho que era ruim ou qualquer coisa, já que realmente não era diferente de como os caras gostavam de mulheres bonitas. Mas havia um problema. Sim, meu tipo ideal é alguém alto. Ela continuou me encarando enquanto dizia isso. Ele teria que ser pelo menos 15 centímetros mais alto que eu. Sim, 15 centímetros. 20 centímetros seria demais. O que ela queria que eu fizesse sobre isso? Quando franzi minhas sobrancelhas, Shai Na-un furtivamente desviou o olhar. De qualquer forma, enquanto continuávamos com nossa refeição, uma voz soou do smartwatch de Park Sang. Ordem de implantação para herói de nível intermediário alto, Park Sang. A coordenada é. Vamos lá. Park Sang se levantou no meio da refeição. Yeonha, Shai Na-un e eu rapidamente o seguimos. Depois de sair correndo do restaurante sem pagar, Park Sang chutou o chão e saiu correndo. Yeonha e Shai Na-un o perseguiram da mesma forma. No entanto, eu era o único a ficar para trás. Eu estava correndo o mais rápido que pude, mas rapidamente fiquei para trás em relação ao resto. Jesus, isso é um romance wuxia? Eles são desumanos. Eles estavam praticamente voando. Percebi o quão faltando minhas estatísticas eram. Eu ponderei enquanto corria para frente. Era impossível alcançar seu poder físico, que eles construíram com 10 anos de trabalho duro, em apenas 6 meses. Continuei a correr sem parar para descansar. Felizmente, meus olhos de 1000 milhas ficaram de olho neles, então não precisei me preocupar em me perder. Após cerca de 3 minutos, uma briga começou. 5 golems de calcário surgiram do meio da rua.
Golems de calcário eram pelo menos de nível intermediário baixo grau 5, o que significa que eles representavam uma grande ameaça para os civis. Eles estavam tentando quebrar prédios com seus braços enormes. No entanto, um chicote voou, restringindo seus braços. Era Yoironha. Os olhares dos golems caíram sobre ela. Enfurecidos, eles tentaram cortar o chicote de Yoironha, mas sem sucesso. Enquanto isso, Pak Sangue atacou com sua lança, empurrando o núcleo de um golem. Uk! Uá! Eu ainda estava correndo para o local da luta. Depois de correr na minha velocidade máxima por mais de 10 minutos, finalmente cheguei perto o suficiente para vê-los a olho nu. Um novo golem estava se aproximando de Shinai-un. O golem era baixo, com cerca de 2,2 metros de altura, fazendo com que parecesse um pouco humano. Shinai-un abaixou seu arco e puxou sua espada. Ela parecia estar pensando que poderia enfrentá-lo com sua espada, já que era a abreviação de um golem. No entanto, os golems de calcário tinham uma habilidade especial que os diferenciava de outros golems: autocompressão. Quanto menores eles eram, mais estudados e fortes eles ficavam. Krong. A espada de Shinai colidiu com o punho do golem de calcário, poeira de calcário se espalhando no ar. Shinai lutou normalmente. Depois de desviar o punho do golem para o lado, ela apontou para o ponto fraco do golem de calcário, seu tornozelo. No entanto, o golem de calcário respondeu ao seu ataque de forma inteligente, chutando Shinai com o pé, um ataque incomum para um golem. Reino Unido. Shinai estava coberta por um reforço de Ki, mas era o ataque de um golem. Shinai caiu para trás, agarrando seu estômago com a mão. O golem de calcário não lhe deu tempo para descansar. Ele disparou em direção a ela em um flash, então deu um soco em sua cabeça. Shinai congelou, atingida por seu medo de combate a curta distância e surpresa por sua falta de experiência em combate. Quando o punho do golem estava prestes a fazer contato com Shinai, algo a agarrou pela cintura. Levei um momento para perceber que era Éter. A Éter enrolou-se em sua cintura, em seguida, puxou-a para mim. Deve ter lido minha mente, que gritava: preciso ajudá-la. Antes que eu pudesse compreender completamente o que aconteceu, encontrei Shinai em meu abraço. Eu olhei para ela em silêncio. Para ser completamente honesto, eu tive um atraso cerebral. Éter fez a coisa certa. Se Shinai fosse atingida, ela teria ficado gravemente ferida. Era só que a Éter fazia as coisas um pouco desajeitadas. Gole. Shinai engoliu em seco. Sentindo que tinha que dizer alguma coisa, eu disse: se você vai congelar em momentos cruciais, não se aproxime do inimigo em primeiro lugar. Para ser honesto, eu não estava em posição de dizer algo assim. Afinal, eu escolhi uma arma porque tinha medo de combate a curta distância. Apenas lute de longe. Sua espada pode ficar mais longa que uma lança. O presente de Shinai foi Self Magic Power. Seu dom fez sua capacidade de mana inata várias dezenas de vezes maior do que um herói médio. Claro, mesmo que sua capacidade de mana fosse grande, levou muito tempo para preenchê-la completamente. Mesmo se o fizesse, havia um limite para o quanto ela poderia tirar de cada vez. No entanto, quando uma espada era usada como condutora de poder mágico, esse limite desaparecia. Embora não parecesse tão impressionante por causa de sua falta de experiência, essa era a verdadeira razão pela qual Shinai tinha que ser um espadachim. Deixe-me ir. Shinai me empurrou. Colocando o cabelo atrás da orelha, ela ergueu a espada mais uma vez. Eu fui pego de surpresa da última vez. Dê uma boa olhada. Shinai falou com confiança. Naquele momento, tive a sensação de que alguém estava olhando para mim. Em algum lugar. Acima. Eu levantei minha cabeça. No topo de um prédio próximo, encontrei uma garota olhando para mim. Nossos olhos se encontraram. Por alguma razão, eu senti como se a conhecesse. Ela parecia exatamente como eu imaginava que ela fosse. Uap! Shinai avançou com um grito estranho. Assustado, virei meu olhar, e quando olhei para cima, a garota tinha ido embora. Senti um pouco de pena da garota que desapareceu. Ela era a antagonista que deveria ser a proprietária original do Éter, Tomer. Ei! Ajude-me! Eu podia ouvir Shinai gritando. Diabos! Shinai conseguiu cortar um braço e uma perna do golem, mas foi agarrada pela outra mão do golem. Ela estava pendurada como uma pinhata. E ele,
Socorro! Ah, uau! Shanayan gritou por socorro, mas antes que alguém pudesse reagir, o golem a jogou para longe como um brinquedo que ele se cansou de usar. Estou tão exausto. Por outro lado, na sala de análise da essência do estreito, Yijinha se alongou depois de 2 horas lutando com seu computador. Então, uma colega se aproximou dele e falou: Difícil, certo? Você realmente deveria fazer os funcionários do escritório trabalharem nisso. Yijinha estava atualmente trabalhando na análise da densidade de mana de uma masmorra com base na formação da masmorra e nos monstros que habitam. Ela precisava encontrar os pontos onde a densidade de mana mudaria de repente, bem como a possível localização das armadilhas. Era um trabalho cansativo que exigia uma semana inteira de tempo, mesmo com uma equipe de funcionários de escritório. Só preciso estimar uma última variável. Além disso, sou mais inteligente do que eles. Os heróis eram superiores às pessoas comuns em todos os aspectos. E Jin acreditava que era porque os heróis herdavam genes superiores. Ela também era uma heroína altamente considerada quando se tratava de análise. Você disse que era uma masmorra de grande escala, certo? Sim. E você está fazendo isso sozinho. Você é realmente algo. O colega fez um aceno significativo, depois se virou. Então, ele viu um pedaço de papel em sua mesa. Ei, o que é isso? E Jin olhou para o papel. Não sei. Não é seu. Ah, mas você não costuma fazer cálculos com caneta. O que você está falando? Como seu colega estava examinando o papel com olhos cheios de curiosidade, e Jin rapidamente o arrancou de suas mãos. Em um papel de impressora padrão, vários cálculos e frases explicando o procedimento foram anotados. Ah, ele escreveu isso. Quem? Algum garoto que aparentemente é Rancun em teoria. Ah, parece que ele conseguiu escrever alguma coisa. Você deveria dar uma olhada nisso mais de perto. Parecia muito bom. Oh, por favor. Ela bufou quando começou a ler o jornal atentamente. Não foi por curiosidade, mas puramente para sentir uma sensação de superioridade. Em sua mente, havia um número incontável de cadetes que se achavam especiais com apenas um conhecimento medíocre. No entanto, o rosto de Yijin endureceu enquanto ela continuava lendo o jornal. Os cálculos eram claros e concisos, e cada dedução que ele fazia era impecável e persuasiva. Mas o que mais chamou sua atenção foi seu método criativo de abordar o problema. O inferno. Quando ela chegou ao fim, ela só conseguiu dizer essas duas palavras. Foi porque a conclusão final e o passo crítico para chegar a essa conclusão estavam faltando. Foi uma sensação desagradável, como ser interrompido no meio de cantar o ponto alto de uma música. Onde está o resto? E Jinha virou o papel, mesmo sabendo que não havia nada lá. Deixe-me ver isso também. Seu colega estendeu a mão para pegar o papel. Vá embora. Tome. E Jinha empurrou a mão dele, então cuidadosamente colocou o papel no bolso. Ei, você disse que não era seu. Eu encontrei, então é meu. Por favor. Pedi que ele fizesse isso por mim. Ah, estou tão exausta. Voltei para o dormitório por volta das 21 horas. Vandel estava dormindo no sofá, aparentemente cansado de assistir TV. Eu a peguei e a coloquei na minha cama. Depois de colocar o cobertor sobre ela, voltei. Pensei em tomar banho e dormir cedo, mas então me lembrei de algo importante. Fui para a cozinha, então tirei o pó de mudas de borboleta da gaveta. Ainda estava brilhando com uma luz azul brilhante. Havia muito mais do que eu pensava. Parecia haver o suficiente para 3 usos. Realmente pode ser bom para mim usar um pouco. Tentei dividi-lo em 3 grupos. Assim como eu esperava, cada moita tinha o suficiente para cumprir seu papel. Então, para bater o ferro enquanto está quente, eu deveria usá-lo agora. Já pensei no que usar. Foi um desperdício usá-lo em mim mesma. Meu laptop podia ver meu status e eu não tinha nenhum potencial oculto. O que eu tinha em mente era um item, a Ether. Eu condensei a Ether em uma bola um pouco menor que uma bola de futebol, então a coloquei sobre a mesa. Em seguida, peguei um punhado de pó de mudas de borboleta. Tudo o que eu tinha que fazer era polvilhar a Ether com ele. Com antecipação, joguei a poeira em Ether. Assim como a neve, a luz azul caiu sobre a bola, derretendo-se nela. Logo, a poeira começou a brilhar no núcleo transparente de Ether. Agora, eu só tinha que esperar até que a luz se espalhasse completamente. Ding! Naquele momento, meu smartwatch tocou,
Ei, obrigado por hoje. A propósito. O remetente era Shai Nayun. Olhei para a mensagem dela, esperando que ela terminasse a frase. 10 minutos se passaram. Shai Nayun ainda não disse nada. Cansado de esperar, mandei uma mensagem para ela primeiro. O que? Shai Nayun respondeu instantaneamente. O que? Eu também respondi instantaneamente. O que? Ela disse a mesma coisa. O que? Eka, apenas vá dormir. Não, você. A conversa acabou assim. Olhando para esta série de mensagens, de repente me senti um pouco comovido. Depois de começar como figurante sem conexão com a história principal, consegui chegar até aqui. Se eu tivesse que me descrever agora, sem dúvida eu era um dos personagens coadjuvantes. Um personagem coadjuvante sem papel definido, que pode mudar a qualquer momento. Enquanto eu estava me sentindo um pouco sentimental, recebi outra mensagem. Na próxima sexta-feira, haverá uma reunião de acionistas para Pacorsi Master. Parece que eles vão anunciar seu próximo passo. Com Pacorsi Master conquistando sua Royal Devils Nest, não demoraria muito até que eu estivesse nadando em dinheiro. Eu recebi outra mensagem de um número desconhecido. O que está acontecendo hoje? De repente estou sendo inundado com mensagens. Desta vez, franzi as sobrancelhas no momento em que vi a mensagem. Era de um certo indivíduo rude. Agent Kadetinin. Este é Enjinha, você me viu durante o dia. Podemos falar, você faria se fosse eu? Isso é o que eu queria escrever de volta, mas ela imediatamente me ligou. Eu não peguei. Então, eu imediatamente recebi outra mensagem. Ah, certo, você está vindo para a guilda amanhã de qualquer maneira. Vamos conversar então. Não, um dia era suficiente para ver como uma guilda funcionava. Eu tinha coisas para fazer, como cuidar de Evandel e me preparar para o próximo arco da história. Peguei o cartão de visita de Park Sango, que recebi dele no início do dia, e mandei uma mensagem para ele. Sanguerunin, vou sair do programa de experiência da guilda. Por quê? Park Sango enviou uma resposta imediata. Eu estava prestes a dizer-lhe que era por um problema pessoal, mas tive uma ideia melhor e mudei de ideia. Eu poderia ser mesquinho se eu quisesse. Alguém me disse para desistir, me dizendo que eu sou apenas um rank 934 e não pertencia. Achei que deveria dar a oportunidade a outro cadete se eu fosse apenas ser repreendido durante meu tempo lá. Desculpe. A capital de Gangondo, que é uma província. O extra da novela capítulo 70. Pausa. 2. Tarde da noite. Yeon estava sentada na frente de seu computador, completamente focada em terminar seu trabalho. Ela havia organizado o assunto do programa de experiência da guilda no início do dia, e ela também teve que enviar um post de trabalho no Violet Banquet. Agora, ela estava trabalhando em algo que ela havia preparado por um longo tempo. Guilda de Informações Falling Blossom, agora contratando, uma nova guilda de informações, Falling Blossom, está procurando por agentes de elite, a fundação de uma guilda de informações. É claro que a essência do estreito tinha sua própria equipe de informações, mas isso não era suficiente. Yeon queria sombras independentes, que lidassem apenas com informações. Como tal, ela trabalhou para estabelecer uma guilda de informações no ano passado e agora chegou a um ponto em que só precisava encontrar membros. Em vez de esperar por aquele vagabundo preguiçoso, eu mesmo vou investigar. Youjin é o que de repente apareceu em sua mente, e Yeon rosnou. Miau. Naquele momento, o smartwatch de Yeon miou, um toque que ela havia configurado pessoalmente. O remetente era Shai Nayun. Yeon imediatamente verificou o conteúdo. Ei, você viu filmagem da nossa luta com os golems de calcário, como esperado de Shai Nayun? Ela perguntou algo que parecia completamente aleatório. Sim, por quê? Quando Yeon enviou sua resposta, ela foi imediatamente bombardeada com mensagens. Bem, você vê. Como eu digo isso, hoje. Yeon suspirou. Ela tinha uma ideia do que Shai Nayun queria dizer. Você está falando sobre quem a gente salvar? Ficou lindamente gravado. Você estava praticamente em seu abraço. O que? Por que você está olhando para isso? Porque eu tenho que escrever um relatório. Hoje em dia, os drones foram implantados mais rapidamente que os heróis. Quando um relatório chegasse, os drones seriam enviados do hangar de drones mais próximo para verificar o relatório. Os heróis só podiam ser movidos depois. Como tal,
A cena de Kim Jin usando seu poder mágico para puxar Shai Na-yun em seus braços foi gravada em alta definição. Arg, não se atreva a espalhar isso, eu não vou. Ei. Então? Você gostou, até parece. De qualquer forma, vou a um seminário na próxima terça com Kim Soo. Você quer vir também? Shai Na-yun rapidamente mudou de assunto. Yoo Yeon-ya respondeu em breve. Não, Shin Jong-ak está vindo também. Tudo bem, eu vou. Naquele momento, o rugido de um leão soou de seu smartwatch. Desta vez, foi um telefonema. Quem ligou foi Park Sang-woo. Yoo Yeon-ya pegou o telefone sem pensar. Sim, Park Sang-woo. Yeon-ya-se. Park Sang-woo falou com pressa. Enquanto ela ouvia sua explicação, o rosto de Yoo Yeon-ya se contorceu em uma carranca. Parece que Jinha mandou uma mensagem para Jinsi sozinha. Jinha está dizendo que ela não quis dizer isso, mas a Jinsi está dizendo que ele está saindo do programa de experiência da guilda por causa disso. O que? Ok, estou desligando por enquanto. Yoo Yeon-ya mordeu os lábios. Ela estava fumegando. Aquela maldita mulher deve ter finalmente enlouquecido. Deveríamos ser fofos em convencê-lo a se juntar a nós, mas é isso que ela faz? Yoo Yeon-ya sentiu raiva pela primeira vez em muito tempo. Jinha sempre a criticava por cada coisinha, mas Yoo Yeon-ya suportou porque Jinha era uma pessoa competente. Sabendo que Jinha acabaria por ficar sob sua liderança, Yoo Yeon-ya não agiu de forma hostil de propósito. Mas o que ela fez hoje foi absolutamente imperdoável. Eu não queria recorrer a isso. Yoo Yeon-ya respirou fundo. Ela precisava preparar seu coração para maximizar a eficácia desse método. Só de pensar nisso fez seu rosto ficar vermelho, mas agora era a hora de colocar uma pele grossa. Depois de respirar mais 3 vezes, Yoo Yeon-ya fez uma ligação. O receptor atendeu quase instantaneamente. Yoo Yeon-ya torceu a língua o máximo que pôde. Papai, você ainda não estava dormindo, tio? Na manhã seguinte, o escritório do vice-líder da Essência do Estreito. Jinha ficou com as costas retas na frente do vice-líder, Jung Soo. Parecendo injustiçada e chateada, ela deu uma explicação do que aconteceu no dia anterior. Bem, não, você vê, vice-líder Nin, eu mandei uma mensagem para ele depois que ele saiu, mas... Então é verdade que você mandou uma mensagem para ele em particular. Como você conseguiu o número dele? Bem, eu tenho um amigo que trabalha em clube como vice-instrutor. O vice-líder soltou um suspiro. Que bagunça. Não, vice-líder, eu juro que não queria ameaçá-lo de forma alguma. Jinha estava prestes a explodir de frustração. Eu não expliquei em detalhes, então entendo como ele pode ter entendido mal, mas... Agente Cadete Nin. Este é Jinha, você me viu durante o dia. Podemos falar? Ah, certo, você está vindo para a guilda amanhã de qualquer maneira. Vamos conversar então. Pensando em sua mensagem, Jinha realmente não sabia o que fazer. Parecia que o cadete não entendeu sua intenção. Então por que você estava tentando falar com ele em particular? Jinha murmurou hesitante. Era para falar sobre uma bolsa de estudos. Feche. O líder da guilda terá uma reunião privada com você. Naquele momento, a expressão de Jinha quebrou. Uma reunião privada com o líder da guilda? Um estranho poderia pensar que era uma punição melhor do que ser rebaixado ou receber um salário reduzido. Embora não chegasse nem perto das punições sérias, na essência do Estreito, não havia outra punição não séria mais temível do que uma reunião privada com o líder da guilda. Jinha engoliu em seco. Poupe-me só desta vez. Eu adoraria, mas não tenho escolha. É uma ordem do líder da guilda. Não, por favor. Jinha realmente estava desesperado. Ela tinha apenas 25 anos, e a última coisa que ela queria fazer era se encontrar com o líder da guilda, que supostamente tinha 5 anos de idade. Já está decidido. Volte. No entanto, o vice-líder foi resoluto. No final, Jinha fez seu último esforço. Mas vamos lá. Aquele garoto realmente não está à altura dos padrões da nossa guilda. Ele está no rank 934, pelo amor de Deus. Mesmo que ele seja o rank 1 em teoria, ele não estaria aqui sem sua conexão com Yoo Yeon-ya, e um mero cadete não deveria interferir na administração de uma guilda. Na superfície, tudo o que ela estava dizendo estava certo. Na verdade,
Até o vice-líder tinha dúvidas semelhantes sobre como um cadete de nível 934 foi selecionado para o programa de experiência da guilda. No entanto, essas dúvidas foram lavadas pelo que Eugene Wrong disse ontem. Ele falou: Tirano da Montanha. Você já ouviu falar desse nome, certo? Claro, eu pareço um novato. Então você deve saber que o ponto vital do Mountain Tirante está no banco de dados da nossa guilda. Sim, embora você não me diga mesmo se eu perguntasse. Dados sobre um monstro de alto escalão como o Mountain Tirante eram informações ultra secretas. Mesmo dentro da essência do estreito, não havia mais de 10 pessoas que tinham acesso a esses dados. Além disso, aqueles que sabiam tinham suas bocas seladas com um contrato mágico. Venha o que? O vice-líder fez um gesto com a mão. E Jin caminhou até ele rigidamente. O vice-líder então sussurrou em seu ouvido. Imediatamente, Jin ficou estupefato. Isso é verdade? Sim. Qin Jin é quem forneceu essa informação. Se como? Esta não é a primeira vez que vemos um excêntrico entre os cadetes do clube. Tenho certeza que ele mesmo analisou. Não é como se não houvesse vídeos de caçadas ao Mountain Tirante. E você mesmo não disse que ele é o Rancun em teoria. E Jin calou a boca. Pensando nisso agora, não seria impossível para alguém tão notável na resolução de problemas analisar os pontos vitais de alguns monstros. Ouça, é por isso que eu sempre digo para você não julgar as pessoas por suas posições. As patentes não podem encapsular totalmente as habilidades dos cadetes. Mas na última temporada de contratação, você nos disse para rejeitar qualquer um abaixo do rank 100. E Jin fez becinho, não se atrevendo a expressar seus pensamentos. Então, apenas aceite sua punição. Uma reunião privada com o líder da guilda não era realmente uma reunião, mas um treinamento infernal de uma semana. Como essa reunião estava sob o pretexto de um treinamento, não havia problemas com a lei, e porque qualquer um ficaria feliz em treinar com um especialista como Eugene Wrong, você também não podia reclamar. Se Ijinha pudesse se tornar mais forte através desse treinamento, ela não seria tão contra isso. No entanto, como a diferença de habilidade era muito grande, ela só agiria como um saco de areia por uma semana. Droga! Que merda! Nada. Estarei a caminho. E Ijinha se curvou e se virou. Espero ver um novo você em uma semana. Só estou fazendo isso porque me importo com você. Você pode estar com medo agora, mas é melhor do que ficar em seu registro. O vice-líder então advertiu. Além disso, nem pense em contatá-lo novamente. Eu não vou. Bom. Você pode ir agora. Quando Eugene agarrou a maçaneta, o vice-líder falou pela última vez. Antes de ir para o treinamento, certifique-se de pedir desculpas a ele. Você obteve 89 SP, bônus de sorte se aplica. Você obteve 12 SP adicionais. E agora? Quando eu estava olhando para a tela do meu laptop nervosamente, um alerta de repente apareceu. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas fiquei feliz em conseguir mais SP. No entanto, não tive tempo para comemorar. Soltei um suspiro profundo e voltei a me concentrar. Atualmente, eu estava planejando usar cerca de 1500 SP para criar um novo presente. Não era um dom relacionado a habilidades físicas ou poder mágico. Percebi da minha luta com os golems de calcário que não importa quanto esforço eu colocasse, minhas estatísticas físicas só ficariam para trás com o passar do tempo. Então, ao invés de investir no meu corpo, eu investiria em equipamentos. O seguinte foi o presente que escrevi. Igual. Sistema de consolidação aleatória. Classificação baixa. Atributo de espírito. Digitalização. Digitaliza um equipamento designado. Consolidação aleatória consolida o conceito do equipamento escaneado em um 100%. A consolidação dura 24 horas, após as quais a porcentagem de consolidação será randomizada novamente. Crescimento. Você pode usar SP para fortalecer o presente sistema de consolidação aleatória. Igual. Sistema de consolidação aleatória. Foi um presente que utilizou totalmente meu incrível status de sorte. O conceito de equipamento era exatamente isso. Por exemplo, consolidar o conceito de uma arma fortaleceria sua precisão, recuo, RPM, poder de fogo e estabilidade. Consolidar um veículo fortaleceria sua robustez, velocidade, índice de consumo de combustível,
manobrabilidade, entre outros. Como a porcentagem de aumento foi completamente aleatória, pode parecer que depende completamente da sorte, mas aconteceu que minha estatística de sorte ultrapassou o limite humano. Diante disso, este dom foi extremamente eficiente. Vamos lá. Eu estava mais nervoso do que quando consolidei meu equipamento em jogos. Que a senhora sorte brilhe em mim. Toque. Eu bati. Salvar. Uma mensagem apareceu na tela do laptop. Você não tem SP suficiente. O presente será modificado de acordo. Uma sorte incrível se aplica. Uma parte do dom foi restaurada. Igual. Sistema de consolidação aleatória. Classificação mais baixa. Atributo de espírito. Digitalização verifique até 5 equipamentos designados de uma só vez. Consolidação aleatória consolida o conceito do equipamento escaneado em 44%. A consolidação dura 24 horas, após as quais a porcentagem de consolidação será randomizada novamente. Uma varredura em um equipamento pode ser cancelada, após o que retornará ao normal em 1 hora. Crescimento. Você pode usar SP para fortalecer o presente sistema de consolidação aleatória. Igual. Eu não estava muito feliz com isso, mas considerando que isso foi o que eu consegui depois que a minha sorte preservou alguns dos efeitos originais, isso só significava que o que eu tinha primeiro era absurdamente forte. Eu tinha que me contentar com o que eu tinha. 1. Verifiquei a mensagem que recebi no meu smartwatch há algum tempo. Esta era a razão pela qual eu estava quebrando a cabeça tentando encontrar um dom. Clube de viagem na próxima sexta-feira. Destino: Inglaterra. Era um anúncio do clube itinerante. O próximo evento da história principal estava aqui. Peguei a espada mágica que guardava na minha gaveta. Corte real inglesa. Rachel estava curtindo seu descanso em seu quarto. Livre de estudar, treinar e perigo potencial, ela passou o dia inteiro dormindo em sua cama. A luz do sol da manhã parecia agradável após 14 horas de sono. Cada dia parecia ficar mais brilhante depois de experimentar uma parte de seu futuro naquele dia. Toc toc, alguém bateu em sua porta. Entre. O velho que entrou era Henry, o mordomo da corte real inglesa. Henry. Seu cabelo agora estava grisalho, e Rachel estava mais confortável perto dele do que seu próprio pai. Como foi seu tempo em clube? Foi bom. Rachel respondeu com um sorriso. No entanto, Henry conhecia os vários medos que foram suprimidos em seu coração. Você não precisa se preocupar de agora em diante. Fizemos um acordo com a Cube. Enviaremos um agente confiável para a Cube. Rachel ficou aliviada ao ouvir a notícia. Com um sorriso gentil, Rachel elogiou o mordomo. Também, sobre o cadete que salvou a princesa. Ele trouxe à tona algo sobre o qual ela estava pensando. Um pedido que ela fez pessoalmente assim que o exame final terminou. As orelhas de Rachel se levantaram. A corte real entrará em contato com ele. Bom. Rachel assentiu com satisfação. Claro, a corte real inglesa não valia muito em comparação com a Coreia. No entanto, a corte real inglesa era um lugar competitivo para entrar à sua maneira, e também tinha heróis bastante distintos. Embora não tenha sido uma escolha particularmente atraente para os 100 melhores cadetes, Kim A-jin não estava no top 100. Ele estava atualmente classificado estranhamente baixo, estando no ranking 934. No entanto, sua verdadeira força não estava no nível 934. Rachel ainda conseguia se lembrar claramente do que aconteceu naquele dia. Uma única bala explodiu um assassino com quem ela teve dificuldade em lidar. Mas por alguma razão, Kim A-jin estava escondendo sua verdadeira força. Rachel estava feliz com isso, pois significava que não haveria guildas se aproximando dele. Mesmo que houvesse, isso seria ilegal. No entanto, como a corte real inglesa tinha um privilégio especial que lhes permitia recrutar cadetes antes da formatura, eles podiam fazer ofertas de recrutamento para cadetes sem infringir a lei. Obrigado, Henry. Sem problemas. Vou deixar você descansar então. O mordomo foi embora. O quarto de Rachel era grande e silencioso. Também não havia muitas coisas divertidas para fazer. Havia Weish e Corgis no jardim, mas eles pareciam odiá-la. Como tal, Rachel voltou a rolar em sua cama. Então, de repente, ela esfregou a barriga. Sua barriga era plana com abdominais bem definidos, não sendo grande o suficiente para carregar uma vida. Mas um dia, um sorriso tímido floresceu em seu rosto.
Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.